Nas brumas da história medieval, existe uma lenda que poucos conhecem, mas que revela a natureza extraordinária de uma das rainhas mais enigmáticas da Europa. Esta é a história de como um ato de coragem mudou para sempre a vida de um cavaleiro comum, e como a gratidão real pode tomar formas completamente inesperadas. Uma história que desafia as convenções sociais da época e mostra que o amor verdadeiro pode florescer nos lugares mais improváveis, transformando destinos e alterando o curso da própria história. Se você está gostando desta história fascinante, não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre mistérios e lendas históricas que marcaram a humanidade. Era o ano de 1437 quando San Rodrigo de Mendanha cavalgava pelas estradas empoeiradas que levavam ao imponente Castelo Real. Ele não era um cavaleiro de linhagem nobre, mas sim um homem que conquistara sua posição através de feitos valorosos em batalha e dedicação incansável à coroa. Seus cabelos castanhos já mostravam alguns fios prateados, evidência inequívoca das inúmeras campanhas militares que enfrentará corajosamente em nome do reino. Naquele dia fatídico de outono, ele retornava de uma missão diplomática complexa nas terras geladas do norte, sem imaginar sequer remotamente que seu destino estava prestes a se entrelaçar de forma definitiva e irreversível com o da majestosa Rainha Isabel. A rainha, amplamente conhecida por sua beleza estonteante e inteligência afiada que impressionava até mesmo os embaixadores estrangeiros mais experientes, havia se tornado viúva apenas 2 anos antes, em circunstâncias que ainda geravam sussurros pelos corredores do palácio. Aos 32 anos de idade, ela governava com mão firme e decisiva, mas sempre carregava uma melancolia profunda que parecia emanar naturalmente de seus olhos azul-acinzentados, como se guardasse segredos que o peso da coroa a impedia de compartilhar. Muitos nobres influentes de reinos vizinhos já haviam pedido formalmente sua mão em casamento, não apenas seduzidos por sua beleza legendária, mas principalmente pelo poder político e militar que uma aliança estratégica com seu próspero reino representaria no complexo jogo de poder medieval. No entanto, Isabel mantinha-se consistentemente distante de tais propostas calculistas, dedicando-se inteiramente aos assuntos urgentes de Estado e às necessidades crescentes de seu povo, que a adorava como uma mãe protetora. Naquela tarde ensolarada de outubro, quando as folhas douradas dançavam graciosamente no vento outonal, a rainha havia decidido cavalgar pelos campos verdejantes que circundavam o castelo, acompanhada apenas por 2 de suas damas de companhia mais confiáveis. Era um hábito sagrado que mantinha religiosamente desde a juventude dourada, esses momentos preciosos de liberdade absoluta longe dos protocolos sufocantes e das formalidades intermináveis da vida cortesã. Seu cavalo branco imaculado, carinhosamente chamado Tempestade devido à sua velocidade lendária, era conhecido em todo o reino por sua lealdade inabalável e temperamento habitualmente dócil. Mas naquele dia específico algo misterioso estava visivelmente diferente no comportamento do animal. Talvez fosse o vento carregado de presságios que trazia o aroma inconfundível de chuva distante, ou algum som imperceptível e ameaçador aos ouvidos humanos limitados, mas o majestoso animal mostrava-se inquieto e nervoso de uma forma completamente incomum. Quando o pequeno grupo de mulheres elegantes alcançou finalmente a clareira encantadora próxima ao riacho cristalino que cortava serpentinamente as terras reais há séculos, 5 homens armados até os dentes emergiram silenciosa e ameaçadoramente da floresta densa e sombria. Seus rostos sinistros estavam cuidadosamente cobertos por capuzes escuros como a noite, e suas intenções malévolas eram cristalinas mesmo sem palavras. Definitivamente não se tratava de um assalto comum e oportunista em busca de moedas reluzentes ou joias preciosas, mas sim de um sequestro meticulosamente planejado e coordenado por inimigos declarados da coroa que buscavam desestabilizar o reino através do terror. As damas de companhia gritaram em terror absoluto, suas vozes ecoando desesperadamente pela floresta, enquanto o cavalo da rainha empinou violentamente, quase derrubando sua real cavaleira no chão pedregoso e irregular da clareira. Foi precisamente neste momento crucial e decisivo que San Rodrigo apareceu como um anjo salvador na estrada sinuosa e empoeirada. Ao ouvir distintamente os gritos desesperados e aterrorizantes ecoando pela floresta aparentemente pacífica, ele imediatamente identificou com precisão militar a situação de perigo mortal e, sem hesitar um único segundo sequer, esporeou vigorosamente seu fiel cavalo de batalha em direção ao conflito iminente.
Sua espada lendária saiu da bainha de couro trabalhado com um som metálico e ameaçador que ecoou dramaticamente pela clareira inteira, enquanto sua voz potente e comandante cortou o ar tenso quando gritou um desafio mortal aos atacantes mascarados e covardes. Os bandidos mercenários, que esperavam ingenuamente uma presa fácil e completamente indefesa, viram-se subitamente diante de um guerreiro extremamente experiente e habilidoso cujos movimentos fluidos e precisos demonstravam claramente anos incontáveis de treinamento rigoroso e batalhas sangrentas em campos distantes. O combate feroz foi intenso mas relativamente breve, como uma tempestade devastadora que surge inesperadamente do nada e passa rapidamente deixando destruição em seu rastro. San Rodrigo lutava com a determinação férrea e inabalável de quem sabia perfeitamente que a vida preciosa da rainha amada por todo o reino dependia criticamente de cada movimento preciso e calculado de sua espada afiada como navalha. Seus longos anos de experiência militar acumulada em campanhas distantes se manifestaram brilhantemente em cada golpe devastador, cada esquiva elegante, cada estratégia de combate refinada que aplicava instintivamente. Um após outro, os atacantes treinados caíram impiedosamente diante de sua perícia militar absolutamente incomparável e legendária, até que os dois últimos sobreviventes fugiram covardemente para a floresta escura e ameaçadora, carregando seus ferimentos dolorosos como lembrança amarga e permanente do encontro desastroso. Quando o silêncio abençoado finalmente retornou completamente à clareira devastada, apenas o som rítmico da respiração ofegante dos cavalos exaustos e o murmúrio suave e distante do riacho cristalino quebravam a tranquilidade gradualmente restaurada do local antes idílico. A rainha Isabel, ainda visivelmente em choque profundo pela violência súbita e brutal do ataque covarde, observou atentamente e com crescente admiração o cavaleiro corajoso que acabará heroicamente de salvar não apenas sua vida real, mas também a vida preciosa de suas queridas companheiras inocentes. Havia sangue vermelho e fresco manchando sua armadura reluzente e ornamentada, não seu próprio sangue nobre, mas sim o sangue dos adversários derrotados e humilhados que haviam ousado ameaçar a coroa. Seus olhos escuros e penetrantes, cheios de determinação e coragem, encontraram diretamente os dela em um momento mágico, e por um instante que pareceu absolutamente eterno e transformador, eles se fitaram em silêncio profundo e significativo. Havia algo misterioso e poderoso naquele olhar intenso que a rainha experiente nunca havia experimentado anteriormente em toda a sua vida. Uma mistura complexa e avassaladora de gratidão profunda e genuína misturada com algo mais indefinido e perturbador que ela ainda não conseguia compreender completamente ou nomear adequadamente. De volta ao castelo imponente e majestoso, a notícia extraordinária do heroísmo excepcional e corajoso de San Rodrigo se espalhou rapidamente pelos longos corredores de pedra antiga como fogo incontrolável em palha completamente seca. Os cortesãos experientes e as damas elegantes falavam constantemente em voz baixa e conspiratória sobre como ele havia enfrentado sozinho e destemidamente 5 homens armados e treinados, como havia arriscado deliberadamente sua própria vida valiosa para proteger heroicamente a soberana adorada sem pensar 2 vezes nas consequências pessoais. Muitos nobres influentes e conselheiros experientes esperavam naturalmente que a rainha grata o recompensasse generosa e apropriadamente com terras férteis e produtivas, títulos nobiliárquicos hereditários ou cofres repletos de ouro reluzente, como era costume solidamente estabelecido e respeitado em situações históricas similares na longa tradição do reino próspero. No entanto, nos dias tensos que se seguiram imediatamente ao incidente violento e traumático, Isabel manteve-se estranha e inexplicavelmente silenciosa sobre o assunto delicado da recompensa merecida, gerando especulações crescentes entre os membros curiosos da corte. San Rodrigo, por sua vez honesta e nobre, não esperava nem desejava sinceramente recompensa material alguma por seus atos heróicos. Para ele, proteger corajosamente a rainha havia sido apenas o cumprimento natural e inquestionável de seu dever sagrado e fundamental como cavaleiro leal e súdito dedicado ao reino. Ele continuou diligentemente suas atividades rotineiras e responsabilidades no castelo fortificado, treinando rigorosamente e sem descanso com outros cavaleiros competentes, participando ativamente das reuniões militares estratégicas cruciais e cumprindo com dedicação absoluta e competência as missões importantes e delicadas que lhe eram regularmente designadas pelos comandantes superiores experientes. Mas algo sutil porém significativo havia definitivamente mudado no comportamento cotidiano da rainha em relação específica a ele. Mudanças aparentemente pequenas mas reveladoras que não passaram completamente despercebidas pelos olhos sempre atentos e analíticos da corte observadora e fofoqueira.
Isabel começou gradualmente a solicitar especificamente sua presença valorizada em reuniões importantes do Conselho Real, mesmo quando os assuntos complexos discutidos detalhadamente não eram específica e diretamente militares ou relacionados à defesa estratégica do reino contra ameaças externas. Ela pedia consistentemente sua opinião respeitada sobre questões diplomáticas extremamente complexas e delicadas, sobre a administração eficiente e justa do reino próspero, sobre assuntos governamentais sensíveis que normalmente discutiria exclusivamente com seus conselheiros mais próximos, confiáveis e experientes na arte da governança. Os outros nobres influentes e cortesãos experientes começaram inevitavelmente a notar essa proximidade crescente e aparentemente incomum, passando a murmurar discretamente entre si sobre as possíveis intenções ocultas e misteriosas da soberana viúva e seus planos futuros não revelados. Exatamente 3 semanas após o incidente violento e traumático na floresta aparentemente pacífica, a rainha convocou formalmente San Rodrigo para uma audiência privada e confidencial em seus aposentos pessoais luxuosos e bem protegidos. Era algo altamente incomum e protocolarmente questionável segundo as tradições rígidas da corte, pois tais encontros oficiais importantes geralmente aconteciam tradicionalmente na sala do trono oficial ornamentada ou em algum salão cerimonial apropriado e formalmente designado para tais propósitos diplomáticos. Quando ele chegou pontualmente ao horário precisamente marcado, encontrou Isabel vestida com simplicidade incomum e refrescante, usando um vestido azul escuro e elegante que realçava magnificamente seus olhos penetrantes e expressivos. Ela o recebeu calorosamente sem a pompa usual e cansativa da corte formal, quase como se fossem 2 amigos íntimos e de longa data se encontrando alegremente após uma separação prolongada e dolorosa. Isabel começou falando calmamente e pausadamente sobre o reino e seus desafios, sobre os inúmeros obstáculos que enfrentava diariamente como uma rainha viúva determinada em um mundo tradicionalmente cruel dominado inteiramente por homens ambiciosos e calculistas. Ela falou com franqueza rara e vulnerabilidade sobre a solidão absolutamente esmagadora do poder político absoluto, sobre como era extremamente difícil e arriscado confiar verdadeira e completamente em alguém quando se carregava uma coroa pesada na cabeça e tantas responsabilidades enormes nos ombros delicados. San Rodrigo a escutou atentamente em silêncio respeitoso e compreensivo, percebendo gradualmente com crescente surpresa que talvez fosse realmente a primeira vez na vida adulta que a rainha poderosa falava tão aberta e honestamente sobre seus sentimentos pessoais mais íntimos, vulneráveis e cuidadosamente guardados. Então, de forma completamente inesperada que surpreendeu profundamente até mesmo o cavaleiro experiente e preparado para qualquer situação, Isabel se levantou graciosamente de sua cadeira ornamentada e confortável, caminhando elegantemente até uma pequena mesa antiga de carvalho polido onde repousava cuidadosamente um cofre antigo, ornamentado e obviamente valioso. Dela retirou delicadamente não ouro reluzente ou joias preciosas e cintilantes, mas algo infinitamente mais valioso e emocionalmente significativo, uma aliança simples mas elegante de ouro branco puro, que havia pertencido ao respeitado falecido rei durante todos os longos anos de seu reinado próspero e pacífico. San Rodrigo reconheceu imediatamente o objeto sagrado e simbólico, pois havia visto pessoalmente o monarca respeitado e amado usá-lo orgulhosamente durante muitos anos de serviço leal e dedicado ao reino. A rainha segurou cuidadosa e delicadamente a aliança histórica entre seus dedos trêmulos por alguns segundos que pareceram eternos e transformadores, como se estivesse tomando uma decisão final e completamente irrevogável que mudaria dramaticamente para sempre o curso de suas vidas e destinos entrelaçados. Então, com uma voz suave mas surpreendentemente firme e absolutamente determinada, ela pronunciou cuidadosamente as palavras monumentais que alterariam completamente para sempre o destino do cavaleiro corajoso. San Rodrigo, você não apenas salvou heroicamente minha vida naquela tarde terrível e ameaçadora. Você me lembrou poderosamente de que ainda posso confiar completamente em alguém, ainda posso sentir emoções genuínas e profundas. A recompensa especial que desejo sincera e profundamente lhe oferecer não é ouro frio e sem alma nem terras vastas e produtivas. É minha mão em casamento, se você tiver a bondade, coragem e amor necessários para aceitá-la completamente. O silêncio absoluto e profundo que se seguiu imediatamente pareceu durar uma eternidade completa e interminável. San Rodrigo, um homem experiente e acostumado a enfrentar bravamente dragões ferozes e inimigos mortais em campos de batalha sangrentos e devastadores, viu-se completamente desarmado e emocionalmente vulnerável diante desta declaração extraordinária e completamente inesperada.
Ele havia salvado corajosamente a rainha movido exclusivamente por dever cavaleiresco inquestionável e honra pessoal profunda, jamais imaginando sequer remotamente que isso resultaria em tal proposta matrimonial absolutamente revolucionária e transformadora. Uma rainha poderosa e respeitada oferecendo generosamente sua mão real em casamento a um cavaleiro de origem humilde era algo praticamente inédito e potencialmente escandaloso na história milenar e tradicional do reino conservador. Isabel continuou falando apaixonadamente com emoção crescente e convincente, explicando detalhadamente que havia passado semanas inteiras observando cuidadosa e atentamente, vendo claramente sua honestidade cristalina e inabalável, sua coragem genuína e inspiradora em todas as situações desafiadoras, sua lealdade absolutamente incondicional ao reino e aos ideais nobres que defendia corajosamente. Ela havia percebido gradualmente com crescente certeza que encontrara no cavaleiro humilde não apenas um protetor competente e confiável, mas um homem de caráter raro, exemplar e verdadeiramente excepcional em uma corte tradicionalmente repleta de intrigas mesquinhas, ambições egoístas e traições calculadas. A recompensa extraordinária que oferecia generosamente não era apenas um casamento político friamente calculado, mas a oportunidade preciosa e única de construírem juntos um reinado forte baseado solidamente em confiança mútua absoluta, respeito profundo e amor verdadeiro, puro e duradouro. A resposta sincera e emocionada de San Rodrigo veio direta e honestamente do coração, sem cálculos políticos ou hesitações egoístas. Ele ajoelhou-se respeitosa e humildemente diante da rainha majestosa e, com a voz visivelmente embargada pela emoção profunda e completamente inesperada, aceitou não apenas sua proposta extremamente generosa de casamento, mas também a responsabilidade imensa e honrosa de se tornar rei consorte, prometendo solenemente de todo o coração dedicar sua vida inteira não apenas à proteção constante dela, mas ao bem-estar geral e duradouro de todo o reino próspero e de todos os seus súditos leais. Trabalhadores. Naquele momento mágico, transformador e absolutamente inesquecível, ambos souberam com certeza absoluta e inquestionável que haviam encontrado algo extremamente raro, precioso e verdadeiramente abençoado. Um amor genuíno e puro nascido naturalmente da admiração mútua profunda, do respeito incondicional e da confiança completa. O casamento foi celebrado magnificamente 2 meses depois, em uma cerimônia suntuosa, elaborada e completamente inesquecível que surpreendeu, chocou e inspirou toda a Europa medieval tradicionalmente conservadora. Uma rainha poderosa, influente e independente havia escolhido conscientemente e corajosamente se casar por amor verdadeiro e puro com um cavaleiro corajoso mas humilde, estabelecendo um precedente histórico absolutamente revolucionário que seria lembrado, comentado e celebrado por gerações futuras incontáveis como exemplo luminoso e inspirador de que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em sua linhagem aristocrática ou riquezas materiais acumuladas, mas em suas ações nobres e corajosas. Caráter íntegro e inabalável, e coração genuinamente generoso. A recompensa mais inesperada e extraordinária havia se tornado magicamente a fundação sólida de um dos reinados mais prósperos, justos, amados e duradouros de toda a história medieval conhecida.